Fala pessoal, bom, eu decidi gravar esse vídeo porque uma dúvida bastante recorrente dos alunos é como fazer montagem de pranchas, né, e colocar os nossos desenhos em escala, tá? Então eu vou aqui usar um exemplo de um projeto que está desenhado aqui, né, alguns elementos desse projeto, planta de cobertura, planta baixa, cortes, quadrilha, memorial de áreas, né? E como que a gente faria uma prancha para colocar em escala esses desenhos, tá? Existe dois métodos no AutoCAD para nós emprancharmos os nossos projetos, tá? Que o primeiro método, e é o que mais se usa, é utilizando o layout, que são essas abinhas aqui embaixo no AutoCAD, tá? Que é o lugar mais correto para se montar pranchas, tá? Porque você consegue inserir escalas diferentes na mesma prancha, tá? Mas esse método é um pouquinho mais complexo, tá? E não é o objetivo dessa aula de hoje ensinar aqui a usar o layout, tá? Então eu vou mostrar um método um pouco mais fácil, tá? A única desvantagem dele é que a gente consegue colocar uma escala só por prancha, tá? E não várias escalas diferentes, tá? Mas o importante é que o resultado final dê certo, né? Então vamos lá, pessoal. Como empranchar esse projeto aqui, tá? Eu vou estipular aqui que eu quero fazer pranchas no tamanho de uma A3, tá? E então, em primeiro lugar, eu preciso desenhar essa minha prancha, tá? Desenhar uma folha 3, desenhar um carimbo nela. Então, é isso que eu vou fazer, tá? Como o meu desenho aqui ele está em metros, então eu preciso desenhar uma folha A3 aqui no Model, também em metros, tá? Uma folha A3, qual que é a dimensão dela? Bom, em centímetros, uma folha 3 ela mede 42 centímetros por 29,7 centímetros, tá? Mas como a gente está desenhando em metros, então nós vamos desenhar aqui do lado um retângulo de, ao invés de 42, vai ser 0,42, né? Então, um retângulo de 0,42 por 29,7 centímetros, então em metros seria 0,297. Tá? Desenhei aqui uma A3. Nossa, mas ela dá pequenininha em relação ao meu projeto? Sim, gente, é para dar pequenininha mesmo, porque você desenhou uma folhinha A3, né, no tamanho que ela é na vida real, tá? E agora, pessoal, imagina que essa é a sua prancha, tá? Então você tem que agora colocar margem, colocar carimbo, né? Então vou desenhar rapidamente aqui esses elementos, tá? Então vou dar aqui, fazer uma margem primeiro de 1 centímetro, tá? Transformando em metros, que é o tamanho da minha folha, seria 0,01 metros, né? Ou seja, 1 centímetro, legal. Agora aqui embaixo, vamos fazer aqui, puxar uma linha também de 1 centímetro, 0,01, fazer mais uma linha assim, tá? E aqui onde eu vou colocar o número da minha prancha, vou copiar isso aqui 2 centímetros, então 0,02, tá? Vou dar trim em tudo aquilo que está em excesso, montei aqui as minhas linhas que vão minhas informações e o número da prancha, tá? Agora eu preciso colocar o meu texto aqui, tá? Então, para o texto eu vou usar o comando MT, tá? Onde eu faço aqui uma caixa de texto aleatória aqui no primeiro momento. E aí você pode escrever aqui aluno, dois pontos, fulano de tal. Tá meio esquisito aqui, mas tudo bem, a gente vai ajustar isso. Clica para fora, o que vai acontecer? Vai estar gigante esse texto, né? Então, por que está gigante? Quando a gente clica nele, ele está no tamanho de 1, né? Então é como se tivesse aqui 1 metro, né? Lembrando que aqui a gente estava com 0,01 metro, então a gente tem que diminuir
essa altura para caber dentro desse 0,01 metro que a gente pôs aqui. Então vamos pôr aqui 0,005. Agora ficou bem mais coerente, né? Vamos agora mover para ajustar aqui. Agora a gente consegue copiar esse texto também, né? Aqui vamos colocar o nome da nossa disciplina, Ateliê de Projeto Residencial, aluno tal. E aqui vocês podem colocar, então vamos copiar esse texto para cá, vocês vão colocar o número da prancha de vocês. Então prancha 01, por exemplo. Nesse caso a gente pode aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Vamos colocar 0,01. Aí, ficou um tamanho legal. Certo, pessoal? Então, isso aqui é uma folha A3 desenhada no tamanho real dela, ou seja, 1 para 1. Tá? Como que a gente faz agora para essa folha, né, para o nosso projeto caber dentro dessa folha? Agora nós vamos dar escala, né, o comando de escala nessa prancha. Né? Então, é esse fator de escala agora que vai determinar qual que é a escala do meu desenho. Tá? Então, vamos supor que eu queira que a minha planta baixa esteja na 1 para 75. Tá? Então, essa folha que está na 1 para 1, eu vou ter que dar a escala de 75. Né? Ela vai ficar 75 vezes maior. Então, eu vou copiar aqui para o lado, só para não perder minha folhinha original. Tá? Muito bem. E agora eu vou dar o comando de escala. Então, SC, Enter. Ou no português, acho que é o comando escala que você vai escrever. Né? Seleciona o objeto que você quer da escala. Confirma dando um Enter. Clica num ponto base, né? Que é o ponto onde ele vai iniciar essa escala. E agora você digita 75, Enter. Tá? Agora sim ficou num tamanho mais razoável, né? Deixa eu mover ela que ficou aqui em cima, deixa eu mover ela mais para cá. Toda a minha prancha para cá, tá? E agora, pessoal, eu coloco para dentro dessa prancha o que eu quero, né, os meus desenhos. Então, nessa prancha aqui, eu quero que fique a minha planta baixa. Então, eu vou mover aqui minha planta baixa para dentro dele. Ó, encaixou bonitinho. Quero também minha tabela de esquadrias. Tá? Aqui ficou, então ficou essa prancha aqui. Vamos fazer o mesmo processo. Agora, planta de cobertura e esse memorial de áreas. Aqui eu quero que seja não para 100. Então, o que eu vou fazer? Essa mesma folhinha 3, eu vou copiar aqui para o lado para não perder o original. E vou dar a escala agora de 100. Tá? Obviamente ela vai ficar maior, né? Porque ao invés de 75 eu dei 100 vezes mais. Né? E agora vamos mover aqui a minha planta de cobertura para cá. E o meu memorial de áreas para cá. Tá? Então, como eu dei a escala de 100 vezes, então os desenhos automaticamente, eles agora se tornam na escala 1 para 100. Tá? Na hora que eu for plotar, eles já vão vir automáticos na 1 para 100. Tá? Para finalizar, vamos fazer esse corte aqui. Quero que seja não para 75. Então, eu poderia copiar essa prancha aqui, que a gente já deu não para 75, né? Vou mover esse corte para cá. Poderia colocar mais um corte, uma elevação e assim por diante. O importante é entender a essência dessas questões de prancha e escala. Tá? Poderia ter desenhado uma A2, uma A1, uma A0, uma A4, tá? Então isso é variável de acordo com a sua necessidade, né? E a escala a mesma coisa. Então aqui 0,1, aqui eu vou chamar de 0,2, 0,2 e essa daqui eu vou chamar de 0,3 e pronto, nosso projeto está empranchado, tá? Pessoal, isso é um resumo, tá? É lógico que assim, essas questões de escalas, de pranchas, elas podem ser um pouco mais aprofundadas,
principalmente se a gente for usar aqui os layouts, tá? Mas assim, para uma rápida explicação, essa é uma solução interessante, a gente desenhar a prancha direto no model e dar a escala na prancha, tá bom? Uma coisa muito importante também, mas que também não vou conseguir entrar a fundo neste momento, né, isso é assunto para uma outra aula, é a questão de tamanhos de texto, tá? Se eu estou dizendo que eu quero essa prancha não para 75, tá? Os textos, eles têm que estar num tamanho legível não para 75, tá? Então, existem algumas normas que nos dão esse parâmetros assim de quanto que deve ter a altura do meu texto se eu estou na escala 1 para 75, tá? Qual que deve ser a altura do meu texto se eu estou na escala 1 para 100, tá? E isso, então, ela muda de escala para escala, tá? Não basta apenas você inserir a prancha na 1 para 75 aqui e tal, e pronto, está tudo certinho. Não, os textos também precisam estar coerente com a escala. Então, cada escala terão alturas diferentes de textos. Tá bom, pessoal? Mas isso é uma aula um pouco mais avançada, tá? Não é o caso agora. Mas só para vocês entenderem que existe essas questões, tá? Mas acho que, assim, de uma forma geral, assim, para ter um start nesse assunto de plotagens e pranchas e escalas, isso aqui está mais do que suficiente para vocês montarem a prancha de vocês. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado e até uma próxima aula.